O meu objetivo aqui hoje é dizer para vocês publicamente que não dá para a gente ficar numa moral elevada, e eu não vou ficar numa moral elevada, tendo debates teóricos sobre o que deveria ser feito, o que é certo fazer, enquanto os fatos me mostram que está tendo genocídio da população negra no Brasil. Tem certas coisas que tem simplesmente que parar, e para isso a gente tem que ter a força de ser agressivo o suficiente e dizer para parar. A morte do George Floyd, a morte de 2 crianças negras brasileiras são gotas d'água de um processo imenso que está acontecendo há séculos já de racismo e de preconceito. Então, antes de qualquer análise ou declaração, eu já aproveito para reconhecer a força desse movimento, que é o Black Lives Matter, e desejar que esse fogo que começou agora se espalhe. Eu queria começar dizendo para vocês um pouco da minha história e do meu posicionamento pessoal com relação às pessoas negras. Eu cresci numa cidade que é praticamente 100% branca. É uma cidade do interior de Minas e na minha escola eu só lembro de 2 meninos negros, o Murilo e o Regis. Nós convivemos muitos anos e aquilo foi muito enriquecedor para mim, eram os meus melhores amigos, né? E depois disso, quando eu tinha em torno de 15, 16 anos, eu conheci uma senhora, a Dô, que me apresentou a Umbanda. E mais tarde eu conheci o Candomblé. Essas religiões de matriz africana, religiões brasileiras, mas de matriz africana, me tocam muito até hoje. Eu sonho muito com o Orixá Obaloaiê, fui girado por essa dor várias vezes na minha história com ela durante anos. Fui a muitos terreiros de Umbanda. Eu tenho uma verdadeira adoração pela cultura, pela religião e pelas pessoas que os negros são. Isso me traz para o meu assunto, que é a aversão que eu tenho sentido a essa hipocrisia que a sociedade tem com relação à agressividade. Nós nos comportamos como se a agressividade fosse uma coisa horrorosa, sempre negativa, sempre criminosa e que nunca é a solução para nada. Nós argumentamos que nós precisamos ser educados, que nós precisamos ser polidos. Se tem que acontecer algum processo político, esse processo político tem que ser democrático, que ele tem que acontecer pelo debate, pela discussão, pela argumentação. Nós consentimos, nós toleramos que haja racismo, que haja violência contra os negros. A gente sabe que o negro toma mais enquadro. Foi isso, de certa forma, que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos. É isso que acontece no dia a dia do Brasil. E a gente sabe agora que está acontecendo um genocídio da população negra no Brasil. Então, você veja, né? A reação que teve, o incêndio na delegacia, os protestos violentos e os saques aconteceram como forma de obrigar a sociedade e o poder público a admitir o que está acontecendo e a tomar medidas contra o racismo. O que se espera? Que o líder olhe para o pedido dos cidadãos e atenda o pedido dos cidadãos, porque ele é o representante dos cidadãos. Ele está lá para servir o cidadão. E aí, diante de um pedido de medidas contra o racismo, tudo é feito, menos medidas contra o racismo. A Guarda Nacional é chamada, ameaça-se com o exército. No caso do Trump, a frase que foi dita foi "When the looting starts, the shooting starts", que é uma frase que diz quando os saques começam, o tiroteio começa. E essa frase é uma frase ameaçatória, usada anteriormente em situações igualmente racistas. Então existe uma apologia à violência por parte do pseudolíder. E tudo isso é para garantir a ordem, garantir a paz. É para não ter agressividade e não ter violência. Onde que você jogar o exército em cima da população que está pedindo igualdade é você estimular a paz.
A Revolução Americana, que é tão admirada nos Estados Unidos e que abriu caminho para a democracia, foi feita com base em violência. A Revolução Francesa, que também abriu caminho para a democracia na Europa e no mundo inteiro e que tem os ideais de igualdade, fraternidade e liberdade, também foi feita com base em 10 anos de violência e derramamento de sangue, guilhotina e assassinato em massa da nobreza da época. Então, tem uma lei psicológica muito básica, que é que o que não se manifesta conscientemente se manifesta no ambiente e com baixa qualidade. E é isso que a gente está vendo acontecer hoje. A sociedade fica nessa hipocrisia de negar o valor da agressividade, o valor do posicionamento forte, de ser desagradável e colocar as cartas na mesa e exigir mudanças pragmáticas. A gente evita a própria agressividade, critica a agressividade de quem tem coragem de ser agressivo e o resultado disso é que a agressividade se manifesta no ambiente. Então, a gente precisa parar de negar a própria agressividade para que a agressividade pare de ir para o ambiente e a gente fique apontando o dedo para as outras pessoas que fazem, as outras pessoas que são racistas, as outras pessoas que são violentas, que são agressivas. Não! Começar a admitir a própria agressividade para que você consiga se posicionar. Porque a sua atitude de repressão da agressividade e da raiva, de um posicionamento forte, abre espaço, inclusive psíquico, para que outras pessoas façam isso no seu lugar. O que eu estou fazendo hoje aqui é um exercício disso. Não é fácil você entrar na frente de uma câmera e falar que você mesmo é hipócrita e convidar as pessoas a refletirem sobre o fato de elas serem hipócritas também ou não. E sobretudo quando o assunto é espinhoso, quando você tem que falar sobre pessoas que estão em posições de poder, em presidência da República, como é o caso. Quando você se coloca, quando você sabe ser agressivo e forte, ao invés disso provocar uma onda de violência na sua vida, é exatamente o contrário. As pessoas te respeitam mais, te entendem mais, te ouvem mais e elas sabem o que elas podem e o que elas não podem fazer. E isso é uma postura muito mais próxima da totalidade, muito mais próxima da unidade, muito mais honesta com você mesmo e muito mais espiritual. Essa espiritualidade que nega a agressividade, que nega o errado, precisa ser ultrapassada o mais rápido possível em direção a uma coisa crística, que é a quarta dimensão. O abraçar de todas as pessoas e você se abraçar. Abraçar a própria agressividade. Você se tratar da sua ignorância e do seu preconceito, que são atrasos psicológicos, doenças psicológicas, para que você possa crescer como ser humano. Então, quando eu me refiro à cura através da agressividade, e até através da violência, é no sentido da integração psicológica. Já que a nossa espécie é uma espécie agressiva, já que a natureza nos fez agressivos, eu acho que não há nenhuma dúvida com relação à presença da agressividade na humanidade, como usar essa agressividade da forma mais consciente, da melhor forma possível e, como eu não poderia deixar de falar, da forma que faz mais sentido para você. Mas o que eu gostaria de trazer hoje aqui como ênfase é a humanidade. Esse é o valor que eu vou fazer valer. Então, se para eu construir um mundo sem agressividade, porque espiritualmente eu acredito nisso, sem posicionamento forte, sem discordância, porque eu acredito que isso é mais espiritual, se para isso eu preciso conviver e tolerar com violência, preconceito e agressão contra o negro, contra o LGBT, contra a mulher, contra o periférico, para defender o meu valor espiritual, eu estou sendo desumano. Eu estou permitindo uma desumanidade, estou permitindo uma atrocidade para defender um valor que eu acredito que é espiritual. Que espiritualidade é essa? Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Então, para mim, não existe justificativa para nada que desrespeite humanidade.